Olá! Vamos começar uma série de vídeos chamada Questão do Cão. Aqui resolveremos as piores questões de matemática que já caíram na prova do Enem. E a primeira questão que vamos começar aqui é do Enem de 2009. Aqui está. Só pelas alternativas você já percebe que não vai ser coisa fácil. Então, se você acha que dá conta, pausa o vídeo e tenta fazer porque é difícil mesmo. Um fazendeiro doa, como incentivo, uma área retangular de sua fazenda para seu filho, que está indicada na figura como 100% cultivada. De acordo com as leis, deve-se ter uma reserva legal de 20% de sua área. Assim, o pai resolve doar mais uma parte para compor a reserva para o filho, conforme a figura. De acordo com a figura acima, o novo terreno do filho cumpre a lei, após acrescentar uma faixa de largura X metros contornando o terreno cultivado, que se destinará à reserva legal do filho. O dobro da largura de X vale. Pois é, complicado. A missão nossa aqui é calcular 2x, e a única coisa daquele desenho que realmente vai ser importante pra gente é aquele quadrado ali de duas cores, o cinza mais claro e o cinza mais escuro. Vamos colocá-lo aqui. A questão falou que a parte mais escura seria a reserva legal, que corresponde a 20% da área total do terreno. Vamos fazer algumas divisões aqui para ver como que a gente pode expressar essa área de 20% que corresponde a tal área legal. Olha que absurdo. Vamos ter o quê? Vamos ter aquele retângulo mais embaixo, que é A vezes X. Lembra, quando a gente calcula área de retângulos, é o produto das duas dimensões, certo? No caso aí vai ser largura e comprimento, então A vezes X. Também teremos que somar, acrescentar a essa área legal, B vezes X, que seria a área do outro retângulo. E finalmente ali no cantinho, o X ao quadrado. Bom, como a questão falou, 20% de todo o terreno corresponde à área legal. Ou seja, toda aquela parte cinza que a gente calculou é 20%, por isso que eu coloquei ali 0,2 de toda a área do terreno. E como que vai ser a área do terreno? A área do terreno total, considerando tudo, vai ser A mais X vezes B mais Y, o produto do comprimento e da largura. Então o que vai acontecer agora? A gente repete um pedaço e ali vamos ter a propriedade distributiva. Olha só, A vezes B fica AB, A vezes X fica AX, X vezes B eu vou colocar BX e X vezes X, X ao quadrado. Copiando ali o lado esquerdo, agora a gente faz a mesma coisa de propriedade distributiva do lado direito. Aquele 0,2 vai passar multiplicando todo mundo. Então vai ficar 0,2 AB, mais 0,2 AX, mais 0,2 BX e por fim, mais 0,2 x quadrado. Agora presta atenção no seguinte, a nossa missão é calcular o dobro da medida de x. Só que percebe que nessa equação temos termos com x, temos termos com x ao quadrado e temos termos ali, no caso 0,2 AB, que não tem x, e isso logo vai cair numa função do segundo grau, ou melhor, numa equação do segundo grau, na qual a gente vai ter que utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, uma coisa que eu vou fazer aqui para facilitar a nossa vida lá na frente é multiplicar a equação inteira por 5. Por que eu vou fazer isso? Veja bem, quando eu multiplico por 5 aqueles termos que tem 0,2 multiplicando, 0,2 vezes 5 vai dar 1. E eu estou multiplicando por 5 justamente porque eu não gosto de trabalhar com números com vírgula. E para facilitar a nossa vida daqui para frente na resolução. Então multiplicando todos os termos por 5, vai ficar o quê? 5ax mais 5bx mais 5x². E do lado direito, 0,2 AB multiplicado por 5 fica AB, e assim acontece com os outros termos, AX, BX e x ao quadrado. Bom, e agora o que a gente faz? A gente vai tentar juntar os termos semelhantes. Então eu vou passar todo mundo que está do lado direito da equação para o lado esquerdo, trocando de sinal. Então x ao quadrado fica menos x ao quadrado, ax fica menos ax, bx fica menos bx e por fim o AB fica menos AB. Tudo isso é igual a zero. Agora a gente junta os termos semelhantes. Veja que eu coloquei ele em ordem justamente para facilitar aqui a nossa vida. 5x² menos x² fica 4x². 5ax menos ax, 4ax. 5bx menos bx, 4bx. E menos ab só repete. Tudo isso igual a zero. E é agora que a gente vai ter que pensar o seguinte. Veja que eu tenho x ao quadrado, tenho x termo, tenho termo independente. Só que eu tenho dois termos que aparece o x. Então eu vou colocar esse x em evidência. Eu posso fazer isso? Posso. Vai ficar em como então? 4x²
mais, veja só como eu coloquei o x em evidência, 4a mais 4b, tudo isso multiplicando x, menos ab. Antes ainda da gente partir para a fórmula de Bhaskara, veja o seguinte, eu posso colocar também o 4 em evidência. Isso vai facilitar um pouco as nossas contas daqui para frente também. Então fica 4x² mais 4, que multiplica a mais b, que multiplica x, menos ab. E é agora que a gente utiliza a fórmula de Bhaskara, a famosa fórmula de Bhaskara. Mas olha como essa questão é complicada. Não confunda os termos a, b e c da fórmula com os termos a e b da questão, das medidas da largura e do comprimento do terreno que a gente estava vendo ali na questão. Então o que acontece? As letras maiúsculas eu vou usar nessa questão para representar os coeficientes ali da equação de segundo grau. E já o a e o b minúsculos são as medidas do terreno. Não confunda isso. Então o a vai ser o termo que multiplica x², que é 4. O b vai ser o termo que multiplica o x, que vai ser 4 vezes a mais b. E o c vai ser o termo independente, que não tem x, menos ab. Nossa, mas tem letras a e b, como é que eu vou usar na fórmula de Bhaskara? Na fórmula de Bhaskara eu geralmente uso número. Pois é, mas se você olhar nas alternativas, não tem número, tem apenas a e b. Então a gente vai ter que fazer isso mesmo. Vamos então com muito cuidado substituir os valores a, b e c na fórmula de Bhaskara. E isso vai nos gerar essa belezinha aqui gigante. Mas a gente vai dar um jeito, aguenta firme. Então o que eu vou fazer primeiro? Veja só, eu tenho ali no numerador menos 4 que multiplica a mais b, mais ou menos o que está dentro da raiz. Mas o menos não vai ser interessante para nós. Por quê? Veja bem, menos 4 que multiplica a mais b vai dar um número negativo, certo? A e b são medidas do terreno, certo? E esse valor é positivo, a mais b é positivo. Quando eu multiplico por menos 4, fica negativo. Só que o x também é uma medida se você olhar no desenho. E o x não pode ser negativo. Então, se eu pegar um número que já está negativo e tirar uma raiz quadrada, subtrair o valor de uma raiz quadrada, esse número vai ficar negativo. E o x é positivo com toda certeza. Então, eu já ignorei aquele menos ali. Outra coisa, veja que dentro da raiz temos 4 que multiplica a mais b e tudo isso está elevado ao quadrado. Eu posso fazer separado, eu posso fazer 4 ao quadrado vezes aquela outra coisa, a mais b ao quadrado. Então por isso que vai ficar 16 vezes a mais b ao quadrado. E depois ali, menos 4 vezes 4 dá menos 16 e menos 16 vezes menos ab dá 16ab positivo. E 2 vezes 4, 8. Então a gente vai fazer o quê? X igual a menos 4a mais b, isso só repete. Veja que dentro da raiz a gente tem 16 vezes um treco, mais 16 vezes outro treco. A gente consegue colocar o 16 em evidência. Então o 16 vai estar multiplicando o a mais b ao quadrado e o a vezes b. Só que por que eu estou fazendo isso? Porque quando a gente tem um produto dentro de uma raiz, a gente consegue fazer separado. Então na próxima etapa eu já vou fazer raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada daquele outro treco ali. Então como que vai ficar isso? Veja só, a raiz quadrada de 16 a gente já sabe que é 4, e a raiz quadrada daquele negócio ali eu apenas vou manter. Quem já entende um pouco mais de matemática talvez já fosse fazer isso direto. Mas aqui veja só, a gente consegue colocar o 4 em evidência. Essa parte eu fiz apenas para mostrar para você que a gente podia simplificar aqueles números 4 ali com o 8 do denominador. Então o que acontece? Vai ficar 2 no denominador. E em cima, na fração, a gente só vai ter letra. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar o 2 que está dividindo multiplicando para ficar 2x. Ué, mas por que eu estou fazendo isso? Bom, a nossa missão, lembra disso, era calcular o dobro da largura de x. Atenção quanto a isso. Então vai ficar o quê? 2x é igual àquele negócio enorme ali que tem a e b. Para ficar igual ao que está no gabarito, eu vou trocar a ordem. Então a raiz quadrada vai estar primeiro e depois eu vou colocar o menos a mais b. E isso corresponde exatamente à resposta final, que corresponde também ao gabarito da questão, letra D de demônio. Questão muito difícil que com certeza teve o selo de aprovação do nosso amigo Lu. Bem, por hoje era isso, espero que você tenha gostado, muito obrigado por assistir ao vídeo, tudo de bom e até a próxima!